Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía forte nas ruas de Nova York, transformando as calçadas em espelhos escuros. Os postes de luz refletiam no asfalto, projetando lampejos de ouro e prata nas fachadas dos prédios. Ethan Carter, um milionário acostumado ao excesso e à segurança, caminhava apressadamente em direção à sua limusine preta estacionada a poucos metros de distância. Seu dia tinha sido longo, reuniões, contratos, negociações, mas esta noite algo iria quebrar sua rotina. Uma figura trêmula chamou sua atenção. Uma jovem grávida sozinha tentava atravessar uma rua movimentada, claramente em pânico com o trânsito intenso. Ela usava um casaco leve demais para a chuva e parecia hesitar, sua barriga arredondada um lembrete frágil da vida que carregava. Ethan sentiu um impulso que não compreendeu de imediato. Correu em sua direção para protegê-la, pronto para afastar qualquer perigo. Mas naquele exato momento um grito dilacerante ecoou. Não entre no carro. O grito veio de um menino, uma criança de uns 12 anos que corria pela calçada com os olhos arregalados de medo. Sua voz carregava a urgência, a consciência do perigo iminente. Ethan, concentrado na mulher, prestou-lhe atenção apenas por uma fração de segundo. O tempo pareceu desacelerar. A mulher grávida escorregou levemente e Ethan a amparou. Mas quase imediatamente depois, ouviu-se um estrondo metálico. Outro veículo, em alta velocidade no asfalto molhado, atingiu o menino. O corpo de Jason Miller foi arremessado contra a calçada. Ethan correu em sua direção, a chuva escorrendo pelo rosto, mas ele já sabia, o menino não se mexia mais. Seu grito ainda ecoava no ar, mas o som agora era tragicamente inútil. Naquele instante de suspensão no tempo, Ethan sentiu uma primeira onda de culpa, um choque que abalaria todo o seu mundo. Ele acabará de descobrir que riqueza e poder não protegiam tudo e que às vezes, até os mais fortes eram impotentes diante da fragilidade da vida. Ethan Carter permaneceu imóvel, ajoelhado ao lado do corpo sem vida do menino. A chuva ainda caía, mas agora parecia fria e gélida, como se o próprio céu compartilhasse sua dor. Sirenes se aproximavam, mas seus sons distantes pareciam irreais, como se o mundo inteiro tivesse parado ao seu redor. A mulher grávida que ele acabará de proteger tremia, agarrando a barriga em ansiedade. Obrigada, murmurou entre soluços, incapaz de compreender o horror que acabará de presenciar. Ethan não respondeu. Sua mente repetia incessantemente o grito do menino, não entre no carro. Por que o grito? Por que ele não reagira? Alguns transeuntes começaram a se reunir, com os rostos contorcidos de curiosidade e angústia. Uma mulher gritou pedindo que chamassem uma ambulância, enquanto o homem balançava a cabeça e murmurava, tão jovem. Por quê? Ethan sentiu o coração afundar. Ele entendia de dinheiro, poder, contratos. Mas nunca havia se deparado com algo tão brutal e definitivo. Jason Miller, o garoto, jazia ali, e nada poderia mudar aquele momento. Quando a ambulância finalmente chegou, os paramédicos entraram correndo, mas não havia mais nada que pudessem fazer. Ethan deu um passo para trás, tremendo. Uma culpa surda o invadiu, mais profunda do que qualquer coisa que ele já tivesse sentido. Ele estivera ali bem na sua frente e mesmo assim falhara. Naquela noite, enquanto a chuva lavava as ruas, Ethan compreendeu algo que nenhuma riqueza poderia comprar. A vida é frágil e às vezes, até os mais poderosos são impotentes. Ele fez uma promessa silenciosa, uma promessa que mudaria sua vida para sempre. Ele descobriria quem era aquele menino, por que ele gritara e como poderia honrar sua memória. Na manhã seguinte, Ethan Carter estava sentado em seu escritório, com a cabeça encostada na janela, observando a chuva terminar de cair sobre os arranha-céus de Manhattan. Seu telefone vibrava incessantemente com mensagens de colegas, assistentes e parceiros de negócios. Mas nenhuma delas realmente importava. Sua mente estava obcecada com o rosto do garoto, Jason, e com o grito que ele não ouvirá a tempo. Ele sabia que precisava descobrir quem era aquele garoto. Por que ele estava gritando? Ethan não era do tipo que deixava mistérios sem solução. Então ele ligou para Lucas Reed, um investigador particular renomado por lidar com os casos mais delicados e discretos. Lucas, preciso da sua ajuda, disse Ethan, com a voz grave e tensa. Claro, Sr. Carter. Sobre o que se trata? Um menino, uma criança. Ele morreu ontem à noite. Quero saber quem ele era. Quero saber por quê, porque ele gritou. Lucas assentiu em silêncio, compreendendo que esta investigação seria tudo menos comum. Ele começou interrogando transeuntes, verificando câmeras de vigilância e vasculhando as redes sociais em busca de qualquer informação sobre a criança.
Aos poucos, um retrato começou a surgir. Jason Miller, de 12 anos, morava em um bairro modesto do Brooklyn com seus pais e sua irmãzinha Lily. Corajoso, atencioso e surpreendentemente maduro para sua idade, ele era conhecido por proteger aqueles que amava, às vezes colocando sua própria segurança em risco. Ethan ouviu atentamente os relatos de Lucas, cada detalhe o impactando mais do que o anterior. Ele descobriu que o grito de Jason não fora apenas um aviso impulsivo. Ele havia previsto um perigo real. Jason sabia que a rua era perigosa, que alguns carros estavam em alta velocidade. Sua ação foi um ato de bravura, uma tentativa desesperada de proteger a vida de alguém. Essa verdade atingiu Ethan com uma intensidade quase dolorosa. A criança havia conseguido onde ele, um homem rico e poderoso, havia falhado. A culpa o corroía por dentro, mas ao mesmo tempo, ele começou a sentir um profundo respeito por aquele menino desconhecido. Naquela noite, Ethan tomou uma decisão. Ele precisava conhecer a família de Jason. Precisava entender o mundo que mal vislumbrara, um mundo onde a coragem não dependia de dinheiro e onde cada vida, mesmo a mais jovem, tinha um valor imenso. Ethan Carter chegou ao modesto bairro do Brooklyn, um mundo que mal conhecia. Os prédios eram antigos, as calçadas estreitas e rachadas, e o cheiro de pão fresco e café se misturava com o fedor da cidade. Estacionou o carro e respirou fundo. O que estava prestes a fazer o deixava inquieto. Conhecer os pais de um menino que nunca vira, mas por quem se sentia responsável. Ele bateu na porta e foi recebido por uma mulher com os olhos vermelhos de lágrimas. Era Rebecca Miller, a mãe de Jason. Ao lado dela estava um homem, Tom Miller, com o maxilar cerrado e o rosto abatido pela fadiga e pela tristeza. Ethan sentiu um nó na garganta. Olá, eu sou Ethan Carter, eu quero falar com você sobre seu filho. Ele começou sem jeito. Rebecca olhou para ele, cautelosa, mas exausta. Você é quem? Ethan relatou a história, sua presença no momento do acidente, o grito de Jason e seu senso de responsabilidade. Os pais ouviram em silêncio, com os olhos fixos no chão. A dor era palpável, quase física. Tom finalmente desabou em lágrimas. Ele sempre quis proteger a irmã. Ele gritou para salvá-la. E ninguém ouviu. Rebecca desabou nos braços de Tom. Jason era um menino tão corajoso, tão inteligente. Ethan sentiu o coração afundar. Ele tinha diante de si a prova de que a bravura e o sacrifício podiam vir das almas mais jovens, e que sua riqueza era inútil diante dessa realidade. Ele se ajoelhou como se quisesse se aproximar deles. Eu sei que não posso trazer Jason de volta. Não posso apagar o que aconteceu, mas quero ajudar. Quero cuidar da Lily. Quero garantir que sua filha tenha tudo o que precisa para crescer em segurança. Rebecca olhou para ele, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Por que você faria isso? Você nem nos conhece. Por quê? Porque Jason gritou para salvar uma vida. E eu quero que o sacrifício dele tenha significado. Quero que a coragem dele continue viva através de Lily. Um silêncio pesado se instalou, quebrado apenas pelo som da chuva que diminuía suavemente. Pela primeira vez desde a tragédia, havia uma sensação de possível consolo. Ethan havia encontrado um propósito, uma maneira de honrar a memória de Jason e talvez, de se redimir um pouco aos olhos do garoto que ele não conseguirá proteger. Nos dias que se seguiram, Ethan Carter sentiu-se aprisionado pela própria consciência. Cada decisão, cada compromisso, cada sorriso forçado no trabalho pareciam insignificantes em comparação com a tragédia de Jason. Ele repassava repetidamente o grito do menino, a chuva, o impacto e aquele corpo sem vida na calçada. O milionário, acostumado a controlar todos os aspectos da sua vida, percebeu que algumas coisas eram irreversíveis. Pela primeira vez, riqueza e poder não lhe ofereceram proteção contra a culpa. Nem mesmo seus consultores financeiros e assistentes pessoais, tão eficazes no mundo dos negócios, conseguiram aliviar sua dor. Ele havia falhado em proteger uma vida inocente. Determinado a agir, Ethan concentrou-se na promessa que fizera aos Miller: cuidar de Lily, a irmã de Jason. Contratou uma equipe de professores particulares, garantiu-lhe cuidados médicos completos e criou um ambiente seguro para ela. Cada ação foi calculada e deliberada, mas nada poderia pagar a perda. No entanto, esse trabalho era necessário. Ethan percebeu que sua responsabilidade não se limitava a corrigir um erro, ele tinha que honrar a memória de Jason por meio de suas ações. Ele passou horas pensando no que poderia fazer para proteger outras crianças, para que nenhum outro menino gritasse em vão. Essa culpa, embora avassaladora, tornou-se uma força. Transformou sua maneira de encarar a vida e a riqueza. Onde antes via contratos e lucros, agora via vidas para proteger, famílias para sustentar, crianças para educar e guiar.
Certa noite, enquanto estava sentado em seu escritório, Ethan escreveu em seu diário: Jason Miller me mostrou que coragem e sacrifício não dependem de idade, dinheiro ou poder. Minha riqueza agora deve servir aos necessitados, e não apenas a mim mesmo. Ele sabia que essa jornada seria longa e difícil, mas estava pronto para percorrê-la. Por Jason. Por Lily. Por cada vida inocente ameaçada pela indiferença do mundo. Alguns dias depois, Ethan foi ao pequeno apartamento dos Miller para conhecer Lily, a irmã mais nova de Jason. A menina de 9 anos sentou-se em silêncio no sofá, com os olhos vermelhos de lágrimas e cansaço. Ela observava Ethan com uma desconfiança natural, como se pressentisse tanto seu poder quanto sua sinceridade. Olá, Lily. Sou Ethan Carter, disse ele suavemente, ajoelhando-se para ficar à sua altura. Eu quero te ajudar. Seu irmão gostaria que alguém cuidasse de você. A garotinha olhou para ele, incerta. Por que você iria querer me ajudar? Você nem me conhece. Ethan respirou fundo. Porque seu irmão foi corajoso. Ele tentou te proteger, e eu não consegui ajudá-lo a tempo. Mas eu posso te ajudar agora e garantir que você esteja segura e feliz. Os olhos de Lily se encheram de lágrimas. Ela parecia relutante e comovida ao mesmo tempo. Acenou com a cabeça lentamente, aceitando a promessa tácita daquele homem rico que, pela primeira vez, parecia agir sem segundas intenções. Ethan cumpriu sua palavra. Contratou tutores para a educação dela. Financiou seu acesso a atividades artísticas e esportivas e garantiu que todas as suas necessidades médicas e emocionais fossem atendidas. Mais do que apenas apoio material, ele queria proporcionar a Lily um ambiente seguro e acolhedor, semelhante ao que ela teria sonhado com Jason. Com o passar das semanas, uma relação de confiança começou a se desenvolver entre eles. Lily voltou a sorrir, compartilhando histórias da escola e lembranças do irmão. Ethan ouvia atentamente, conhecendo melhor a garota e também compreendendo a profundidade da coragem e do sacrifício de Jason. Certa noite, depois de acompanhar Lily até em casa, Ethan ficou parado do lado de fora do seu apartamento, refletindo sobre tudo o que havia feito. Ele percebeu que sua promessa ia muito além de proteger uma criança. Representava a responsabilidade moral de transformar sua riqueza em algo verdadeiramente significativo. Ele murmurou para si mesmo, quase como uma oração. Eu prometo a você, Jason. Eu nunca vou decepcionar sua irmã. Eu nunca vou deixar que seu sacrifício seja esquecido. Pela primeira vez desde o acidente, ele sentiu um pouco de paz, um novo rumo em sua vida. Mas sabia que aquilo era apenas o começo de uma jornada longa e árdua. Meses se passaram e Ethan Carter não era mais o mesmo homem de antes da tragédia de Jason. A culpa inicial havia se transformado em uma determinação calma e resoluta. Sua riqueza e influência, que antes usava para negociar contratos e adquirir propriedades, agora eram utilizadas para uma causa maior: proteger crianças e conscientizar sobre os perigos invisíveis que ameaçavam sua inocência. Ethan criou uma fundação dedicada à segurança infantil, financiando programas de educação para a segurança no trânsito, atividades extracurriculares em bairros carentes e iniciativas de mentoria para jovens em situação de risco. Cada projeto recebeu o nome de Jason, como uma homenagem à sua coragem e sacrifício. Ele participava de conferências, reunia-se com autoridades municipais e usava sua rede de contatos para mobilizar recursos onde eram mais necessários. Seu mundo de luxo não havia desaparecido, mas se transformará em uma ferramenta para a responsabilidade e o impacto social. Os arranha-céus que antes ele contemplava para admirar seu sucesso agora eram símbolos da influência que ele podia usar para servir aos outros. Por meio dessas ações, Ethan descobriu uma nova satisfação, um senso de propósito e contribuição que nenhuma transação financeira jamais lhe proporcionara. O sorriso de cada criança, cada história de vida protegida, cada sucesso educacional reforçaram sua convicção. A verdadeira riqueza reside no impacto que temos na vida dos outros. Certa noite, enquanto observava Lily em seu escritório improvisado de mentoria, Ethan foi tomado por uma profunda emoção. Lily, agora mais confiante e sorridente, contava às outras crianças a história de seu irmão, Jason, e a bravura que inspirara tantas ações ao seu redor. Ethan ficou sentado em silêncio, refletindo sobre a transformação de sua própria vida. A tragédia que começara com um grito desesperado na chuva semeara uma semente de mudança, e ele escolhera cultivá-la. Essa mudança não dizia respeito apenas aos outros. Ele havia mudado a si mesmo, profundamente para sempre. Jason me ensinou que a coragem pode vir dos mais jovens e que o sacrifício pode transformar o mundo inteiro. Ethan refletiu com o coração em paz, mas consciente de que ainda havia muito a ser feito.
Os anos se passaram, mas a memória de Jason Miller nunca se apagou da mente de Ethan Carter. Cada decisão que ele tomou, cada programa que financiou, cada iniciativa social que lançou carregava a marca daquele menino corajoso que gritou numa noite chuvosa: "Não entrem no carro." A fundação criada por Ethan estava crescendo rapidamente. Escolas e centros comunitários agora levavam o nome de Jason, e histórias sobre sua bravura começavam a circular por toda a cidade. Crianças dos bairros mais carentes agora tinham acesso a mentores, atividades seguras e um ambiente onde podiam crescer sem medo do pior. Lily, agora adolescente, participava ativamente desses programas. Ela contava às crianças sobre a vida do irmão, sua vigilância, sua coragem e seu espírito de sacrifício. Ethan às vezes a acompanhava, observando com orgulho como a memória de Jason inspirava os jovens a serem atenciosos, responsáveis e generosos. Certo dia, durante a cerimônia de inauguração de um novo centro educacional, Ethan discursou para uma plateia de crianças, pais e membros da comunidade. Jason Miller tinha apenas 12 anos, mas sua coragem e espírito mudaram a minha vida, e podem mudar a sua. Ele nos lembra que cada ação, cada grito para proteger alguém conta. Seu legado continua vivo em todos nós. Os aplausos ecoaram, mas no coração de Ethan, algo mais brilhava intensamente: a convicção de que o sacrifício de Jason não havia sido em vão. O medo e a dor haviam se transformado em força e esperança. Mais tarde, enquanto caminhava para casa, Ethan refletiu sobre tudo o que havia mudado desde aquela noite trágica. Ele sabia que sua vida, antes centrada em poder e riqueza, havia encontrado um verdadeiro significado. O grito de Jason não era mais apenas um aviso, havia se tornado uma missão, uma inspiração, um legado vivo que continuaria a tocar gerações. Ethan finalmente compreendeu que algumas tragédias, por mais dolorosas que fossem, podiam se tornar catalisadores de mudança e transformação. E em cada sorriso de uma criança salva, em cada sucesso de Lily, Jason continuava vivo. Anos se passaram desde aquela noite trágica em que Jason Miller gritou na chuva. Ethan Carter, transformado por aquela experiência, não era mais o mesmo homem. A culpa deu lugar a uma força silenciosa e determinada, guiada por um propósito maior do que ele mesmo: proteger crianças e honrar a memória de Jason. Lily, agora uma jovem adulta, estava ao lado de Ethan na cerimônia anual da fundação. Ela falou com segurança para as crianças reunidas, compartilhando histórias sobre seu irmão e as lições que ele deixou: coragem, vigilância e generosidade. Cada palavra ressoou poderosamente, e Ethan observou comovido, enquanto a vida de Jason continuava a inspirar e transformar aqueles ao seu redor. Após a cerimônia, Ethan permaneceu sozinho por alguns instantes no pátio do centro educacional. O sol se punha atrás do horizonte de Manhattan, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Ele pensou em Jason, naquele grito que mudará sua vida e em tudo que havia conquistado desde então. Ele finalmente sentiu uma paz interior, aquela que surge quando se transforma a dor em ação, o arrependimento em responsabilidade. A tragédia que quase o destruiu se tornou uma força criativa e inspiradora. Graças a Jason, ele encontrou o verdadeiro significado de sua riqueza: servir, proteger e proporcionar um futuro melhor para aqueles que precisam. Ethan murmurou baixinho, quase como se estivesse dialogando com o passado. Obrigado, Jason, pela sua coragem, pelo seu sacrifício. Seu legado continua vivo em cada sorriso, em cada vida que tocamos. Seu clamor não foi em vão. Enquanto caminhava para casa, viu Lily conversando com algumas crianças, ensinando-lhes os valores que seu irmão personificava. Ethan sabia que mesmo diante da dor e da perda, a vida podia ter um significado profundo. A memória de Jason não era mais um fardo, era uma luz que guiava o caminho deles. E pela primeira vez desde aquela noite chuvosa, Ethan sentiu que a paz, aquela que cura e inspira, finalmente havia encontrado seu lugar em seu coração,